presidente Lula convidou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para acompanhá-lo em sua viagem à China. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Marcos Vinícius de Freitas, o professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, é um grande prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Hoje, a China é o principal parceiro comercial do país e a gente imagina que, evidentemente, o Brasil, principalmente o agronegócio, só tem a ganhar com essa parceria. E é importante, de fato, essa visita do presidente. Bom dia ao senhor. Bom dia, é um grande prazer conversar com vocês hoje. O fato é, Marcelo, quando a gente olha para a importância da China, que vem crescendo nos últimos anos, nas décadas até, porque já faz mais de uma década que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, é importante que haja uma curadoria muito bem tratada e bem cuidada desta relação. Afinal, o Brasil também não é o único fornecedor aí de bens agrícolas para a China. Você tem vários países africanos, você tem Austrália, Canadá, até mesmo os Estados Unidos. Então, a curadoria deste relacionamento é muito importante. E não podemos esquecer, que eu até comentei algumas vezes que eu achava equivocado o presidente do Brasil, o presidente Lula, ter ido primeiro a outros lugares ao invés de ir à China. Mas o mais importante nessa história toda é de que, tá bom, está indo agora, que ele leve aí, dentro das coisas que pretende realizar, um pacote daquilo que pode ser efetivamente trabalhado conjuntamente entre os países. Eu vejo que a China entende que o Brasil é um país de enorme potencialidade, particularmente na questão de infraestrutura, e a partir desse processo todo, a parceria e a sinergia poderia ser aprofundada. Do ponto de vista, sob o seguinte aspecto, nós não teríamos somente na nossa moeda de troca a questão agrícola, mas nós conseguiríamos construir maiores sinergias se nós incorporarmos a questão da infraestrutura com a questão agrícola do Brasil, aumentando aí o relacionamento entre os dois. Se não houver uma perspectiva clara dos projetos que poderiam ser implementados conjuntamente, eu acredito que nós perderemos aí uma oportunidade importante de fazer com que essa parceria consiga crescer ainda mais. Professor, lembro bem quando o senhor falou aqui, inclusive eu estava aqui presencialmente falando sobre essa ordem, que a ordem dos fatores poderia sim alterar o produto em relação a essa viagem do presidente Lula, passando primeiro pelos países da América do Sul e deixando a China, principal parceiro comercial, um pouquinho para depois. Vi você falando sobre isso e fiz essa boa lembrança da sua fala aqui. O que deverá ser tratado aí, professor, nesta viagem? Qual que é a carta na manga que Lula deve estar levando aí em relação aos dois países para poder beneficiar, inclusive, o Brasil? Olha, eu penso, boa memória, bom que você recordou disso, porque é verdade, eu sempre achei um equívoco nesse sentido você tratar a parceria principal, que necessita aí, como eu disse, de maior curadoria, de uma maneira para deixar para terceiro ou quarto lugar nessa escala de prioridades. E outra coisa que eu acho aí que nós precisamos levar em consideração sobre os assuntos a serem tratados, obviamente que o que tem que estar na prioridade da agenda é o relacionamento bilateral e como construir uma sinergia maior entre os dois países. Agora, parece que tem muita gente tentada nesse sentido de querer fazer com que o presidente Lula assuma aí um protagonismo internacional na questão da Ucrânia e da guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu acho que seria importante o presidente Lula, antes de fazer esse tipo de proposição, que ele leia e que a própria assessoria dele tenha muito claro o posicionamento do governo da China com relação à guerra na Ucrânia e também a postura que eles pretendem adotar. Recentemente, o governo do presidente Xi Jinping emitiu justamente uma declaração sobre isso e seria importante, antes de se querer fazer alguma outra coisa, que se tenha claro do posicionamento do governo chinês. Então, do meu ponto de vista, eu nem perderia muito tempo com essa questão. O importante aí é que o Brasil tenha claro quais são os seus interesses, que, no meu ponto de vista, passam justamente por um aumento do comércio bilateral na questão agrícola, na agregação de valores aos produtos agrícolas no Brasil por parte de empresas chinesas e também que nós consigamos resolver esse gargalo
de infraestrutura que o Brasil enfrenta há anos e que a China pode simplesmente ser um grande parceiro nesse processo, justamente até para aumentar o processo de exportação, que fica mais caro justamente pelos nossos problemas logísticos. Exatamente, né, professor? Quem visita a China fica impressionado com os milhares de quilômetros do seu trem-bala, que é o mais moderno do mundo. As cidades possuem metrôs, tem toda uma infraestrutura, como o senhor disse, né? O Brasil tem muitos ativos importantes, estradas, portos, aeroportos, ampliação das ferrovias, dos metrôs nas grandes cidades e metrópoles. Então, de fato, haveria um espaço muito grande também para essa parceria, já que o país possui, de fato, uma capacidade, inclusive se fala hoje que o Tatuzão, aquele que constrói metrô, é o mais veloz e mais também produtivo, é justamente o chinês, então a gente poderia crescer muito. Mas, professor, eu queria falar com o senhor também sobre esse momento também, né? Esse terceiro mandato de Xi Jinping, então, consolidado, né? Não teve nenhum voto contrário, evidentemente, no parlamento. E agora, como é que o senhor avalia essa etapa, né? Ele pode ser o mais longevo, muito se faz até a comparação com Mao Tse-tung. Como é que o senhor avalia também esta China que Lula está prestes a visitar? Bem, ele vai encontrar, né, Marcelo, um líder que tem uma legitimidade como você não encontrou nos anteriores, né? Além de Deng Xiaoping e Mao Tse-tung, Xi Jinping assumiu aí um protagonismo dentro da China, não por causa de manipulação do sistema, obviamente que houve aí uma alteração com relação à possibilidade no número de mandatos que poderia se ter, que ele poderia ter e que os eventuais futuros presidentes poderiam ter, mas isso tudo se deve ao fato de que numa década ele dobrou praticamente o PIB chinês e conseguiu resolver alguns problemas históricos da China com relação à corrupção. Hoje em dia, a China é um país menos corrupto do que era nas duas administrações anteriores, e isso é reconhecido pela própria população chinesa. E ele deu esse salto qualitativo naquilo que a China pretende produzir, né, Marcelo? Vamos pensar assim, a gente sempre comenta que quando você atinge uma renda per capita de $10 mil, você cai naquilo que eles chamam de armadilha da renda média, ou seja, você não consegue crescer mais além daquilo. E os chineses têm investido enormemente na questão de agricultura, justamente, de tecnologia, justamente para suplantar esta barreira dos 10 mil dólares. A renda deles hoje é de 12 mil, e eles querem que isso chegue aí em 2049 a 20 mil, a 25 mil, e isso seria extremamente disruptivo globalmente falando. Mas a realidade é que o presidente Xi Jinping tem aí um apoio popular, ele tem o apoio do Partido Comunista, e a votação ontem, né, Marcelo, era para a função de presidente da República, que no caso chinês é algo muito mais protocolar. O que importa mesmo é a eleição para secretário-geral do Partido Comunista, que ele ganhou já há alguns meses atrás. Professor, meu amigo Marcelo Matos, aqui, que está aqui comigo hoje no Jornal da Manhã, ele citou justamente essa unanimidade, né? Todos os votos a favor, nenhum voto contra. E agora uma aulinha aí que a gente quer ouvir de você com toda certeza. Isso significa aí um domínio político muito grande, né? Eu quero que você nos diga exatamente se isso é positivo para um país, como que funciona tudo isso. Veja, né? Ali é um voto protocolar, não é? Porque a função do presidente na China é a função de chefe de Estado, é uma função protocolar que em alguns lugares são eleitos por parlamentos ou nem são eleitos, como você tem aí no caso de algumas monarquias. O que aquilo quis evidenciar é de que, passados os meses aí da reeleição, da recondução à chefia da Secretaria do Partido Comunista Chinês, e também a questão da chefia do poder militar, que é outro aspecto que ele acumula. Afinal, Xi Jinping, hoje em dia, ele é o secretário-geral do partido, ele é o chefe da comissão militar e ele também é o presidente da República. Então, ele tem essas três funções, só que a função menos relevante aí, a mais protocolar, é a de presidente da China, justamente pela estrutura como foi desenhado tudo aquilo. E o que a gente viu, não é, nessa história toda, é de que havia, nos últimos meses, uma questão justamente com uma forma em que a abertura do país pós-Covid poderia ter sido atabalhoada um pouco, porque gerou aí alguns casos de mortes ou coisas parecidas. Então, a votação teve também este elemento de apoio
para as políticas empreendidas, dizendo que, olha, apesar de termos tido alguns equívocos na questão da Covid, nesta reta final, o balanço é positivo e é por essa razão que ele tem aí este apoio enorme por parte do próprio Partido Comunista Chinês, que é a sua base e é como é a forma como é administrada a China. Então, o que o presidente Lula vai encontrar, diferentemente daquilo que ele deixa no Brasil, é que ele vai encontrar ali um líder que tem uma grande base de apoio dentro do seu partido e que, por causa disso, também é representado e tem o apoio da população. Professor, o senhor sempre reforça, né, que todo esse crescimento econômico, esse desenvolvimento da China, né, milhões e milhões de pessoas que tiveram aí acesso ao consumo, de fato, aí, todo esse sentimento de bem-estar é que sustenta, de fato, toda essa situação. Agora, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse desse momento muito também complicado. Por quê? Nós temos as questões de Hong Kong e Taiwan, agora uma visita justamente aos Estados Unidos, o posicionamento bastante contrário do presidente Biden em relação à China, a questão que envolve a guerra, o apoio chinês à Rússia. Então, é um mandato agora de Xi Jinping, justamente aí tem muitos problemas, professor. 2 minutos para o senhor, por favor. Não, é um período difícil de transição, né? Porque você tem, por um lado, a ascensão dos Estados, a ascensão da China e outro, o declínio dos Estados Unidos, que nos últimos anos, né, Marcelo, você há de convir que tem repetido toda aquela fórmula que a gente recorda do período da Guerra Fria. Não é a campanha contrária, as teorias conspiratórias, o fato de que tudo é utilizado pela espionagem chinesa. Então, eu falei, não importa qual vai ser o produto tecnológico feito pela China nos próximos anos, necessariamente nós vamos alegar que esse produto produz inteligência para o governo comunista da China. Então, esta narrativa e esta guerra de narrativa fazem aí com que os Estados Unidos assumam um protagonismo contrário à China e que dificulta, obviamente, o papel do presidente chinês. Mas não podemos esquecer que, apesar deste cenário todo, né, Marcelo, a China conseguiu aí se tornar o principal parceiro comercial de mais de 130 países no mundo, enquanto os Estados Unidos são de apenas 60, e consegue aí ter uma influência importante sobre a América Latina. Veja, se transformou no principal parceiro econômico da região e também de outras partes do mundo. Então, aos poucos a gente vê que os chineses têm ido pela via do comércio e pela via da interação justamente dessa construção de sinergias como forma de evitar justamente todo o desafio imposto pela narrativa da repetição da Guerra Fria. Professor Marcos Vinícius de Freitas, sempre um prazer recebê-lo aqui. Um ótimo final de semana, professor. Para vocês também, um grande abraço.